O tema hoje aqui é um tema que ele diz respeito a homens e mulheres, a todo mundo que se relaciona. É sobre o livro Amor Não Dói, da Anahy D'Amico. Olha, esse livro é incrível. Ele tem muitas coisas legais que vão fazer com que a gente viva melhor em relação ao outro e a nós mesmos. Então, eu escolhi esse horário aqui de almoço, que eu sei que nem as pessoas estão ocupadas e tudo, mas vai ficar gravado, tá? Então, gente, o que a autora diz nesse livro? Primeiro, ela nos questiona: o que você entende como um relacionamento saudável? Você sabe o que é abuso? Ou você acha que abuso é quando já chega naquela ponta assim de você encontrar um caso na internet do cara que bateu, sabe? Quando eu estiver falando aqui assim mais pro lado dos homens, gente, é porque eu trabalho com mulheres, então eu vejo mais as dores das mulheres. Mas eu não quero aqui colocar homens contra mulheres ou parceiros de todo tipo uns contra os outros. O que eu busco aqui é que as pessoas tenham entendimento. E esse livro, Amor Não Dói, porque o amor não foi feito para doer. Se estiver doendo, alguma coisa está errada. Então, o que a gente vai falar hoje? A gente vai falar sobre isso, porque abuso não é empurrar, sabe? Abuso não é bater, é muito mais do que isso. E a gente percebe, pela nossa construção social, né, por tudo que a gente recebeu, principalmente no caso das mulheres, né, e os homens também, porque a construção social dos homens é diferente das mulheres, mas não é por isso que eles se doem menos, gente, ou que eles não saibam como lidar com algumas situações. Então, meu objetivo aqui é que homens se entendam, mulheres se entendam, para que juntos a gente progrida, a gente evolua, porque enquanto nós ficarmos em espaço de não sabermos por que somos assim, por que reagimos assim, nós não nos ajudamos, vocês concordam? Então, é uma coisa no livro Amor Não Dói, são questionamentos sobre as mulheres que cresceram ouvindo conto de fada, que a gente já sabe que o conto de fada é um desserviço, e eu vou dizer por quê. E também porque eu gosto de chamar esse vídeo de um vídeo preventivo. Porque quando a gente tem conhecimento a respeito de alguma coisa, você consegue ler os sinais. E aqui hoje você vai entender que relacionamento é a quatro mãos. Porque existem, assim como eu falei que o homem entende desde cedo que não pode manifestar sentimento, né? Ele acha que quando ele aprende em algum momento da vida dele que ele enganou a mãe, ele acha que ele tem poder enganando as mulheres, sabe? E às vezes, gente, esse conteúdo sobre o que fazer não chega até eles. E eles vivem de forma defensiva e nós vivemos de forma a desculpá-los o tempo todo. E aí muitas mulheres passando por situações muito difíceis, vivem relacionamentos que, se colocar na balança, é mais dor do que amor, né? É mais dor do que prazer, e ainda assim não conseguem sair do relacionamento. Então, o que ela diz, né, aqui, e que eu vou reforçar, que nem é uma palavra dela, mas amor é a quatro mãos. A nossa sociedade dita, e nós ouvimos das nossas avós, das nossas mães, que a boa mulher sustenta a sua casa. E sobre os homens, a gente ouve que quem tem suas cabras que segurem, porque o meu cabrito está solto. Triste ouvir essas coisas, porque o homem pode tudo. Ah, mas é porque o homem não se controla, é da natureza dele, sabe? Claro, a natureza feminina e masculina são distintas, mas quem é você? Você nasceu como um ser humano. Então você está aqui. Você não está aqui nem para viver baseado no seu superego que te censura, que te proíbe, mas também você não está aqui para viver condenado aos seus instintos, ao seu id. E quando um homem e uma mulher querem começar um relacionamento, tudo isso tem que ser olhado.
Porque o homem, sabe, ele vai esperar isso da mulher porque ele vem de uma cultura que disse que a mulher faz tudo. E nós, nesses sintomas de princesamento, a gente também acha. Não é à toa, gente, que nos contos de fada, a mulher fica lá na torre esperando para ser salva por um príncipe que viveu aventuras, que viveu desafios, não é assim? E a gente, qual que é a nossa parte? Fica lá, passando aquela escova, ter uma dama de companhia que vai escovar os seus cabelos e apertar a sua cintura. Porque você tem que ser magra, você tem que ser bonita e você não pode envelhecer. Porque senão você não vai ter valor. E se você for uma mulher que se posiciona, que pensa, que às vezes contraria, o que a gente ouviria das nossas avós? Desse jeito você não vai casar. Desse jeito você não casa, porque você é chata, você contesta. Então, não é de agora tudo isso que nos acontece. E aí, muitas vezes, a gente não sabe porque a gente reage como a gente reage. Porque a gente faz, porque a gente entra numa dependência emocional, porque aquele cara que não te bate, que não te agride, sabe? Mas, ao mesmo tempo, ele faz piadinhas com você, com seus pontos fracos. Ele te corrige na frente dos outros. E quando eu tô falando mais das mulheres, gente, entenda que tem mulheres que fazem isso com os homens também. Aqui eu não tô tomando partido. Eu estou dizendo porque as pesquisas mostram que as mulheres, em sua maioria, são mais abusadas do que os homens, certo? Então, o que acontece? Nesse livro, que todo mundo, é muito importante que todo mundo leia, O Amor Não Dói, a Anahy, ela tá chamando para isso. Vamos interpretar nossas relações. Você que tem um parceiro ou uma parceira, quando foi? Em algum momento vocês conversaram sobre o que é abuso? Em algum momento você conseguiu falar? Porque mulher tem dificuldade em dizer não. Vocês sabem disso. A mulher tem dificuldade em dizer não e o homem tem dificuldade em pedir desculpas e dizer que está errado. Em expressar sentimentos. Então estamos todos no mesmo barco, porque os dois têm dificuldades. Até fiz um postzinho aqui de colocar. Acho que não dá para ver muito legal, mas em todo caso. Então, assim, é isso que a gente está tentando compreender aqui agora, porque as mulheres, elas não ficam felizes se colocando nesse lugar daquela que justifica. Eu ouço mulheres falando assim, nossa, teve um dia mesmo que uma falou assim comigo, Carla, ele gritou comigo e falou que eu era burra. E eu perguntei, o que você fez? Ah, eu fiquei com pena dele. Ao que eu respondi, e eu fiquei com pena de você. Gente, mas o que estava respondendo nela naquele momento? Era só ela? Ou essa construção social toda que a gente traz desse papel da mulher? Que a mulher não pode contestar. Porque se a gente, por conta das nossas carências e do medo do abandono, a gente tem medo de se posicionar e que o cara, no popular, dê linha, vai embora. Que é o eterno medo do abandono, né? Então a gente tem muito medo de abandono. E por isso a gente vê tanto aí filhos sem pais, né? Porque os homens fizeram coisas, eles estavam ali só pelo prazer, né? Então eles não queriam esse compromisso. E aí, quando a menina engravida, a maioria das pessoas falam assim, mas por que não usou camisinha? Peraí, era responsabilidade só dela? Ou dos dois? Por que tudo recai sobre a mulher? Deixa eu ver o que mais que eu coloquei aqui, porque esse livro tem tanta coisa que eu preciso falar sobre essas coisas com vocês, tá? Então, a gente precisa de perceber isso, porque a mulher, quando ela se posiciona, a tendência é as pessoas dizerem que nós estamos loucas,
que nós somos histéricas, que, nossa, mulher que, nossa, você fica discutindo relação, você é muito chata, sabe? Gente, mas como é que nós vamos crescer se não for dessa forma? Como que nós vamos crescer se nós não soubermos nos interpretar com nossas dores, com as nossas dificuldades? É isso que eu tô chamando aqui hoje, sabe? Porque essa... E a mulher, ela tem um radar. Radar esse que a Anahi, nesse livro, ela chama de radar. Mas no livro Mulheres que Correm com os Lobos, a gente entende que é o nosso instinto, a nossa intuição, é o instinto da loba que nós somos. E para ser essa boa menina, domesticada, educada, a gente esquece esse nosso dom, eu chamaria de dom, entende? A gente esquece disso e a gente vira presa fácil das situações, sabe? E aí foi aquela pergunta que eu falei para vocês, será mesmo que você entende o que é um abuso? Porque o que eu vejo é que as mulheres se colocam nesse lugar. Hoje elas trabalham, elas cuidam de casa e elas fazem tudo por aquele homem que elas escolheram para ser o homem da vida delas. Porque elas acham que é assim que elas vão mantê-lo. E aí elas começam a passar pano, sabe? Que é o popular, as pessoas falam, passa pano pro outro. Ah, não, mas ele falou isso comigo, Carla, porque ele estava nervoso. Ele me traiu porque é normal, da natureza do homem trair. Ele mentiu porque acho que ele estava querendo me poupar. Sabe, gente, as histórias que nós vamos contando para nós mesmas, e essas histórias, elas estão sempre no campo de querer viver uma situação, sustentar uma situação a qualquer preço, né? Então, no livro ela fala assim, o amor não precisa de desculpas. E você que é mulher, você não precisa ser perfeita, porque você vai gastar tanta energia com isso e não vai conseguir. E por que você tem que ser a perfeita no relacionamento, se um relacionamento é a dois? Gente, amor de um não dá para dois. Ou a pessoa está ali com você, ou ela não está. Então, quando ela fala isso, e que os homens, eles viram pra gente hoje, como tem essa demanda enorme de mulher, essa oferta enorme de mulheres, então, até nas pequenas agressividades que são veladas, sabe? Tipo, você leva tudo muito a sério. Nossa, eu tava só brincando com você, mas ele pontua um defeitinho seu aqui, outro ali. E você faz vistas grossas, porque em algum momento você já está dependente emocionalmente desse cara. Porque na nossa cultura a gente aprendeu que a mulher só vale alguma coisa se ela tiver um homem. E que quando esse relacionamento termina, a gente ainda ouve de outras mulheres muito machistas que ela perdeu aquele cara porque ela não soube segurá-lo. Ou seja, nós temos que estar em esforço constante para segurar o homem na nossa vida. Como se o homem fosse um grande troféu e nós não tivéssemos nenhum valor. Então, tudo que ela fala nesse livro, Amor Não Dói, é para nos pedir, para que a gente relembre isso sobre nós e que a gente comece a se posicionar para criar relacionamentos saudáveis, gente. Pensa aí para você, o que é um relacionamento saudável para você? O que é? Porque essa dificuldade contínua nós mulheres temos, sabe? De não dizer não. Por que a gente faz desse jeito? Por que a gente aceita? Porque até as mulheres fazem isso, por exemplo, as mães. Às vezes elas veem o filho tratando muito bem a esposa, levando um café na cama, alguma coisa. O que elas falam? Aquela piriguete está dominando o meu filho, está colocando ele para fazer tudo que ela quer. Mas o contrário, tudo bem. Se for a mulher fazendo tudo que o cara quer, tá tudo certo. Nossa, mas ela é tão boazinha, ela se sacrifica tanto.
olha, é ela que sustenta aquela família, ela é maravilhosa, ela não tem tempo nem para se cuidar. Tem mulheres que quando você convida para alguma coisa, elas falam, nossa, vocês têm muito tempo, eu não tenho tempo para isso não. E aí o que ela não sabe, que ela está se abandonando. E quando ela não se valoriza, ninguém vai valorizá-la. Entende? Deixa eu ver mais o que eu marquei aqui. Assim, e aí, gente, vem aquelas histórias todas, né? Mulher precisa de macho. Mulher, quando não tem um homem, fica nervosa, fica histérica, sabe? E nós vamos repetindo essas histórias. E o homem foi ensinado a trair desde cedo. Porque essa traição é tipo assim, eu consigo fazer isso ali, sabe? E ninguém percebe, isso me dá poder. Porque eu consigo enganar. Então, quando eu tô falando aqui para vocês, vamos conversar com os homens, vamos conversar com nossos filhos, vamos levar entendimento. Porque se a gente viver assim, com medo de mergulhar, por isso as pessoas estão tão cansadas de relacionamento, elas dizem, querem nem saber. Porque a gente só encontra as mesmas histórias e a gente não procura saber por que a pessoa está sendo daquele jeito. E a gente vai dando cabeçada. Entra aqui, tem abuso, entra acolá, tem abuso do mesmo jeito. É um homem que não quer se ver, que não quer ver as histórias dele, que não quer ver por que ele tem necessidade de tantas mulheres na vida dele. O que será que um homem precisa desse tempo todo de ter tantas mulheres querendo ele e se relacionar com tantas mulheres e de forma superficial? Será que é porque não sabe viver entrega, né? Porque relacionamento é entrega, é profundidade, né? E aí as mulheres, porque a gente vive dessa forma, né? Agora, como os homens estão fazendo muito isso, então a gente vai para um outro espaço que é ruim pra gente também, que é o da desconfiança, que é o do controle. E a gente também acaba se afastando. Entende? Quando eu falo aqui para vocês que é um exercício de autoconhecimento, a gente precisa aprender a se ver, a gente precisa aprender a ver os outros, a gente tem que voltar lá na infância, a gente tem que saber a história do nosso pai e da nossa mãe, gente. Para isso, estão aparecendo tantas terapias no mundo como nunca antes. Porque se não nos curarmos a respeito das nossas emoções, que elas não são separadas da nossa mente, como nos dizem, vamos viver dando cabeçadas o tempo todo. Daremos cabeçadas o tempo todo. Porque você não sabe de você, você não sabe por que você reage. Obrigada, Michele. Outro dia mesmo, uma pessoa falou assim comigo, ô Carla, eu quero fazer uma constelação familiar com você. Só que essa pessoa já fez outros trabalhos comigo. E tudo que ela precisa é tomar uma decisão. Mas ela tá lá apegada. Sabe onde ela tá apegada, gente? Na dependência emocional. Porque quando a gente vai sendo abusado, e como eu falei aqui, o abuso não é bater, não é gritar. Às vezes ele é muito sutil. E você se coloca naquele lugar de abusada, você fica num grau de infelicidade que se você quiser provocar alguma mudança, você não tem forças. Você não tem forças. Daí a pessoa procurar ajuda, que não é um profissional que vai dizer para ela o que ela vai fazer. É ela mesma se dar conta que ela está se maltratando, que ela está se autoabusando. E isso não tem final feliz, gente. Quem contou pra gente sobre contos de fadas, que eu falei pra vocês que esse negócio de príncipe e princesas, e ainda tem mais. Os príncipes de hoje, eles viraram uns princesos. Uns homens sem força, sem iniciativa, porque no afã de criar relacionamentos duradouros e ter essa ideia que uma mulher precisa casar, precisa ter filho, precisa cumprir aquele papel, a gente aceita qualquer coisa
e muitas vezes se coloca no local do homem. E o homem, como diz a galera, ele vai ficar lá de boa. Entende? Então, por isso que a gente precisa rever. Por que as pessoas não conseguem sair de situações que estão maltratando? Que elas já viram tudo. Aí a pessoa quer ir lá te falar, contar aquela história toda de novo. Mas ela precisa de terapia para ela chegar num tempo que ela entenda que é ela, só ela vai tirá-la daquele local que ela mesma se colocou. É fácil? Não é, gente. Não é fácil. Quem é que quer se doer? Quem é que quer fazer confronto? Ninguém quer. Nem nossa mente não quer. Porque nossa mente fala assim, ó, deixa do jeito que tá. Não me dê trabalho. Porque a mente, o papel da mente é buscar soluções. E você olhar para o seu consciente, para o seu inconsciente. Por que você aceita um marido assim? Por que você aceita um namorado assim? Por que você atrai pessoas desse jeito? Por que você dá tanto, gerando um desequilíbrio na relação? De onde vêm esses registros que falam por você na hora que você atrai um homem, na hora que você atrai uma mulher na sua vida? Que registros são esses da boa moça, da que precisa fazer tudo, que tem que se esforçar, que tem que cuidar? Tem homem, gente, que hoje em dia não troca nenhuma lâmpada na casa, que é a mulher que se colocou nesse papel da faz tudo, porque tem medo do abandono. Até que chega um ponto que ela diz, não, basta, né? A gente dá esse basta. Então, esse livro, né, Amor Não Dói, ele é um livro muito importante. Eu não vou conseguir dar conta de falar tudo que está nesse livro, O Amor Não Dói, porque o conteúdo é incrível, vale muito a pena ser lido, tá? Muito mesmo. E é isso, né? O Snoopy aqui falando pra gente, mas o amor não existe para fazer a gente feliz? E por que a gente tem tanta informação, tem tanta coisa, tá tão livre, pode tudo, e continua tão infeliz? O que está acontecendo com a gente? Né? Por que é assim? Por que tá esse relacionamento não saudável, né? Então é isso que eu tô perguntando para vocês hoje. Que escolhas vocês vão fazer? Como vocês vão se posicionar? Ou porque tá difícil, homem tá difícil, você vai tolerar qualquer coisa? Migalhas emocionais? Você é uma faminta emocionalmente que você aceita qualquer coisa? E depois de aceitar qualquer coisa, se dói por dias e dias e dias para ter um minuto de prazer com alguém? Entende? É isso que a gente está repensando aqui, porque é uma urgência que os pares, que homens e mulheres se compreendam. E que se não for um relacionamento homem ou mulher, qualquer tipo de relação, mas que haja respeito, que haja carinho, que haja afeto, gentileza. E gentileza não é o cara ir lá e cobrar e comprar flor para você e te falar frases bonitinhas. É atitude. É olhar que tá faltando alguma coisa ali na geladeira e falar, deixa eu comprar para ela. Porque não precisa ficar tudo para mulher. Mas a maioria tá de boa. E os homens estão de boa porque a gente está colocando eles nesse lugar de boa. Porque a gente não tem como tomar atitude, porque a gente pela de medo de dizer um não. E aí nós nos deixamos abusar. Entende? Então, o amor não dói, gente, é porque a gente não pode se acostumar com os machucados, pelo amor de Deus. Que tanto você já foi machucada e você está esperando mais o quê? É ferida em cima de ferida, é pequena agressividade em cima de pequenas agressividades, desamor em cima de desamor, ausência total de gentilezas, brincadeirinhas que te cutucam, te diminuem, te põem para baixo. Amor não dói, se dói não é amor.
Ah, Carla, mas a gente tem um amor? Não tem aquele amor de conto de fada, eu já disse para vocês, não existe. Até porque no conto de fada sempre termina assim, e viveram felizes para sempre. E não existe para sempre, e não existe felizes para sempre. Existe uma construção da pessoa que você quer estar e aqui a quatro mãos, com muito tato, com muita delicadeza, com muita disposição para amar. Porque é disposição para amar, para conversar. Ah, mulher boa é mulher que não discute o relacionamento. Bacana, né? Muito bacana. Por quê? Porque resolve-se tudo com a noite de sexo. Você fica uma semana sem conversar com a pessoa, nutrindo raiva. Aí depois o apelo físico vem, você fica com ele, faz sexo, não conversa sobre o que te magoou e vai acumulando mágoa em cima de mágoa, mágoa em cima de mágoa. Mas por quê? Porque eu quero manter, eu não vou brigar com ele, porque eu quero que lá fora todo mundo imagine que minha vida é de princesa, ainda que eu não moro em um castelo. Eu não quero que minha família saiba que ele me trata mal. Então, na hora que eu saio, eu vejo umas coisas horríveis que a pessoa faz em relação a mim e eu dou risada na hora. Fala, ele tá brincando, mas ele é tão bom, ele faz essas coisas, mas ele é tão bom comigo. Gente, pelo amor de Deus, não é pra ser assim. Aí quando você vê, você tá doente, adoecida, e foi você que se adoeceu. Nossa, Carla, é tão duro falar isso, que eu que estou me adoecendo. É você que se adoeceu, porque foi você que se permitiu, você que se colocou nesse lugar. Ainda que eu entendo que não é só pela sua vontade, porque também ninguém machuca ninguém, a não ser que seja, né, um problema aí patológico, porque quer, sabe? Mas é sempre assim. Por exemplo, o homem, como ele não é de verbalizar, ele não foi ensinado a falar sobre sentimentos, e ele vai fazendo aquilo, guardando, tanto que, se vocês perceberem, em consultórios psicológicos, os pais levam mais as filhas para ficarem bem resolvidas do que os meninos. Porque levar um menino para fazer uma terapia seria dizer que esse menino tem alguma fraqueza. Entende, gente? Que a gente precisa saber muito ainda sobre o nosso universo, que a gente precisa saber muito por que nós fazemos o que fazemos e da forma que fazemos. O que tem em nós que está lá da infância, que foi como seu pai e sua mãe te tratou, que veio dos antepassados, que foi porque você leu na historinha, porque na novela, né? Na novela é sempre assim, a mulher e tal, sacrificada e ao mesmo tempo bonita, magra, né? Bem vestida. Porque, e aí a gente vê também nas histórias, o homem quando trai, ele é um garanhão, né? Os homens com aspectos de galinha, que fica com todo mundo, mas ao mesmo tempo não está com ninguém. E sabe por que ele não está com ninguém? Porque ele não consegue ficar com ele mesmo. Ficar com uma pessoa, se relacionar, se comprometer, vai fazer com que você se olhe, que você se veja. E as pessoas pelam de medo daquilo que elas vão encontrar. Entende? Então, por que a gente não gosta do tal do autoconhecimento? Por que a gente prefere se distrair? Por que a gente não quer se relacionar com profundidade? Porque vai ser um espelho para você, criatura. Porque você vai se ver. Então, eu pego uma hoje, eu pego outra amanhã, eu tenho um prazer ali momentâneo, um orgasmo, fico relaxado, fico de boa. No outro dia eu não preciso falar nada, a não ser que depois meus hormônios ou minha parte física peça. Se aquela não quiser também, porque eu não dou atenção, tem uma fila de tantas outras. E aí vocês entendem que nós mulheres colaboramos, né? Porque o que uma não aceita, a outra aceita. Outro dia umas meninas diziam assim pra mim, Carlinha, a gente vai nas festas,
E assim, o cara vira para você do nada e já quer te agarrar. E se você não aceitar, ele vira pro outro lado e pega a outra que está disponível. Quem aceita, tudo bem. Ok? Você quer viver o momento? Você quer viver sensações? Eu já acho que sensações precisam ser transformadas em sentimentos. Agora, cada um na sua vibe, no seu tempo, na sua maturidade, né? E o questionamento é aqui. O que homens e mulheres precisam olhar em si para entender que o amor não dói? E o tanto... O Lúcia está falando que vai ter que sair, gratidão. Depois você continua vendo, Lúcia, mas também eu já estou quase terminando, porque esse horário é meio impróprio, né? Então, gente, é mesmo para ficar gravado. Então é isso. Vamos parar de falar que homem não presta, que mulher é chata. Vamos tentar nos entender, mas a gente só vai, a gente vai se entender a respeito de nós mesmos quando a gente parar e querer olhar para isso. Obrigada, falou, maravilhosa sua explanação. Obrigada, esse é o meu papel. Tentar fazer com que a gente se compreenda, se entenda, para a gente viver amor, porque a gente está vivendo tudo que não é amor. A gente está vivendo a expressão dos nossos dramas, a expressão dos nossos traumas, e não estamos vivendo amor de verdade, que é uma coisa também que eu acho muito difícil desse momento, nesse planeta, a gente alcançar. Mas a gente pelo menos consegue chegar perto, sendo mais afetuosa, sendo mais inteligente, mais compreensiva, mas indo junto com o outro e não se colocando no papel da salvadora da família, da salvadora dos relacionamentos, porque isso aí vai te custar muito caro mesmo. Então, a proposta de falar aqui que o amor não dói foi para te lembrar que se tá machucando, se todo dia tem um arranhãozinho ali, um arranhão, olha para isso, tenta resolver, não precisa gritar, sabe? Não precisa entrar no drama, mas precisa verbalizar. Porque tudo começa de algum ponto, não é assim, gente? Tudo começa de algum ponto. De onde veio esse ponto? De onde veio esse ponto? O que você pode fazer para melhorar isso? E parceiro que é parceiro vai querer conversar sim. Se é alguém que não quer conversar, que quando você pede para falar sobre algo que está te incomodando, essa pessoa diz assim, lá vem você com essa conversa. Entendeu? Tem algo errado aí. Porque a pessoa que tem que estar ali como parceira, ela precisa considerar o que você pensa e o que você sente. Se ela não está fazendo isso, se ela não tem tempo nem para te ouvir, eu não falo de mulher, que tem mulher realmente que é chata, que quer toda hora um drama, que toda hora uma cobrança. Isso realmente ninguém aguenta, né? E que tem homens também que são do mesmo jeito. Mas de tempos em tempos, a gente tem que sentar para fazer uma avaliação. E essa avaliação, gente, não tô falando uma coisa igual se faz numa empresa, mas tipo, olha, eu tenho me sentido assim, olha, eu acho que se a gente olhasse mais para esse aspecto da nossa relação, a gente se faria bem. O que você acha? Sabe? Mas a gente vai passando por cima das nossas dificuldades e quando a gente vê, aquilo pode petrificar, aquilo pode cristalizar e chegar num ponto que você não consiga mais salvar as suas relações. Então, como eu comecei aqui falando, esse é um vídeo que ele é preventivo, é de cuidado com você se relacionando com você mesmo e com você se relacionando com os outros. Esse livro, O Amor Não Dói, ele só nos pede isso. Não se acostume com aquilo que te machuca. Porque amor não foi feito para machucar, pelo contrário, amor é um bálsamo nesse mundo que a gente é espetado de todas as formas, desafiado de todas as formas e ainda assim tem que crescer. Então, quem você traz e elege para a sua vida é para somar, gente, é para agregar. Não é para ser mais alguém que vai trazer um peso e colocar nas suas costas.
E quando eu falei das mulheres aqui, é porque as pesquisas dizem que as mulheres são mais abusadas. E são porque permitem, e são porque vêm de históricos familiares, de construção social, que a mulher é assim, que a mulher precisa de um homem, que a mulher não pode sentar sozinha num restaurante, que homem se não casa, ok que ela é bem sucedido, mulher se não casa, alguma coisa tem de errado com ela. Então, olha no que a gente continua acreditando. A gente que está no século 21, né? E se diz tão atualizado, mas não atualizamos nossas crenças. Às vezes seguimos ouvindo o que nossa avó nos falou. Menina, emagrece, porque se você não emagrecer, você não vai arrumar um casamento. Menina, você fala muito alto. Os homens não vão gostar. Menina, você contesta demais, você está muito autônoma. Homem não gosta de mulher desse jeito. Viu, gente? Então foi tudo isso que a gente repensou aqui à luz do livro Amor Não Dói. E logo, logo eu vou voltar aqui para falar para vocês de outro livro que chama De Guri a Cabra Macho. Porque a gente está infantilizando os homens quando a gente não permite que eles se responsabilizem por aquilo que eles fazem. Porque com o nosso belo desse medo de abandono e de aceitar tudo, a gente acha, não, mas esse homem é muito menino. Aí eu sempre respondo assim, mas meninos não fazem filhos, né? Por que ele é menino para uma coisa e ele não é menino para outras? Então isso tudo a gente pensou e tem esse livro depois que eu quero trazer para vocês aqui, De Guri a Cabra Macho, vocês vão adorar, tá? Então, quem puder, leia o livro, vocês vão gostar muito. O Amor Não Dói, para a gente poder entender todo esse contexto de onde a mulher tem que se colocado e porque no final das contas ela fica tão sem força, tão sem energia, que ela acaba virando uma presa eterna dessa situação e se machucando até o final dos dias dela, porque ela se afastou completamente da força, se afastou completamente do radar interno, da intuição, da força do feminino dela, viu? Um beijo para vocês. Muito obrigada! Vamos amar, gente, vamos amar, vamos abrir a guarda, vamos parar com essa coisa aí de que achar que, mas com tanta mulher eu vou ficar com uma só? Com tanta oferta? Como se isso aqui fosse errado, sabe? A gente está muito equivocado em relação a certo ou errado no tempo que a gente está vivendo. E é isso que eu vou deixar aqui para vocês. Porque é aquilo que eu falei. Quem tem muitas pessoas não se aprofunda em nada, né? Porque tem esse eterno medo de se ver, também nunca vai saber mais a respeito de si mesmo. Porque só vai ficar ali no externo, na sensação, no atrito genital. Não é? Oi, Andréia, obrigada. Não vai entrar, não quer ver, não quer saber. E como é que esse homem e essa mulher vão criar filhos? Que tipo de filhos vocês vão criar? Esse livro mesmo, para meninas de 15 anos e tudo, excelente. Porque você já previne para ela não repetir histórias. Porque a gente tende, por conta dessa lei de pertencimento, que a gente fala nas constelações também, a repetir histórias. Porque de alguma forma a gente quer fazer parte, tá bom? Obrigada, Andréia. Ela falou que adorou a live. E eu adorei estar aqui com vocês. Adoro falar sobre amor. Se eu pudesse, eu vivia em praça pública, falando para todo mundo, gente, pelo amor de Deus, dê uma chance ao amor. Vocês estão dando chance a tantas coisas. Vocês dão chance ao sistema. Vocês dão chance às crenças de vocês. Vocês dão chance às coisas. E esquecem as pessoas. E, sobretudo, estão dando muita atenção à sua mente e esquece seu coração, que é aqui que reside toda a sabedoria, viu? Até!